quero desejar a todos os amigos e irmãos a paz do Senhor Jesus para a sua vida e um feliz 2018 para cada um dos ouvintes, e que nós possamos ter esse ano como bênção para nossas vidas, plantando um bom fruto, semeando uma boa semente para que tudo possa ser bênção. Eu quero deixar aos amados irmãos, amigos, uma palavra interessante para nossas vidas. A palavra de Deus é um grande conselho para nós todos que queremos vencer e ser sempre um instrumento nas mãos de Deus. Nós temos que tomar por base a palavra de Deus. 1 Samuel, no capítulo 16, a palavra de Deus diz assim para nós: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tem provido de um rei. Nós vamos falar de duas pessoas. Eu quero falar de Saul, quero falar de Davi. Essa palavra, quando Deus falou a Samuel, Saul era rei. Saul estava trabalhando, Saul estava fazendo o que Deus tinha ordenado para que ele fizesse. Saul já tinha sido ungido a rei, e ele, sempre o profeta Samuel falava com Saul através do mandato de Deus, mandava falar com Saul. E quando Deus começou a observar Saul sendo rei, milhares de homens que seguiam o seu mandado, mas Deus olha para Saul e vê que Saul não está fazendo o que Deus tinha mandado. Quando ele mandou entrar naquela terra, matar as vacas, matar as ovelhas, ele vê que Saul não obedece a sua voz. E quando Deus olha para o homem que não está fazendo a sua vontade, Deus não se agrada. A melhor forma de nós agradar a Deus é fazendo o que Ele tem nos mandado. Muitas das vezes, de que forma você pode ver que Deus tem te mandado fazer? Fazer o bem, amar o teu próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, não deixando que as coisas materiais desse mundo toma o seu caminho. Você sonha andar num caminho, Deus te manda por um caminho, mas muitas coisas enchem os teus olhos, você anda no caminho errado. As vacas bonitas encheram os olhos de Saul, muitas coisas boas encheram os olhos dele, e ele fez a sua vontade e não a de Deus. E Deus pega e fala com Samuel: Eu tenho rejeitado Saul, porque não tem cumprido as minhas ordens. Tem rejeitado a Saul, porque não tem feito o que eu tenho mandado. Então, com o poder de Deus, Deus olha na casa de Jessé, e dentre os filhos de Jessé, ele olhando, ele escolhe Davi, o menor da casa, o que sempre estava trabalhando, o que sempre estava lutando, o pequeno, mas o corajoso. O que seus irmãos sempre achavam que ele não era nada, mas ele tinha um segredo com Deus. Muitas das vezes o seu irmão nunca tinha passado o que Davi passou. O momento de olhar para as ovelhas do seu pai indo embora na boca de um leão, e ele querendo cuidar da ovelha, enfrentar um leão, enfrentar um urso. E Deus olha para alguém que
sempre quer lutar por uma ovelha, sempre quer lutar por um povo, sempre quer o bem dos seus amigos, sempre quer o bem do seu irmão, sempre quer o bem do seu lar. Deus escolhe e fala com Samuel: lá na casa de Jessé eu escolhi um rei. Pega o teu vaso e enche de azeite, e lá tem alguém para ser ungido. E quando Samuel sai para a casa de Jessé, ele ainda não sabia, porque Deus tinha falado que lá tinha alguém que iria ser ungido. Começa a passar aqueles rapazes formosos, né, bem forte. E Samuel acha até um pouco fácil de ungir alguém que ele acha capacitado para batalhar, para guerrear. E Deus fala: não olha para a aparência, não olha para o que você acha que é capaz, não acha para alguém que sempre está dizendo que pode tudo, mas ele observa que não estava ali o que Deus tinha chamado, porque passou os filhos de Jessé que estavam ali, passaram todos, e Deus não tinha aprovado nenhum. E de repente ele se assusta porque ele pergunta: acabaram os seus filhos? Jessé fala: ainda tem um menor, que está lá no campo trabalhando. E então Samuel manda chamar. E quando ele chega, Deus fala com Samuel: aí está quem vai ser ungido. Interessante que às vezes nós precisamos meditar na vida de Saul, na história dele, na história de Davi, porque tem muita história hoje que nós temos visto, que nós temos que tomar por base essas pessoas. Às vezes você vê muitas pessoas que têm sonhado tanto, às vezes mente para chegar no lugar que ele quer. Quem sabe às vezes ele mata para tomar o lugar de alguém. Ou quem sabe ele está defraudando tanta gente, ele quer tomar uma posição que não é dele. E às vezes o outro está lá quietinho, na simplicidade, sinceridade, está lutando. E às vezes Deus escolhe e tem colocado ele, às vezes, no lugar que muito sonhou em estar, mas não consegue, porque às vezes toma caminhos errados. Ou muitas das vezes, quando está numa posição considerada, ou como dizer, sendo quase uma estrela, ele acha que ele já é tudo, pisa nos menos favorecidos. Parece que olha para muitos e considera como um nada. Mas eu quero te dizer, Deus valoriza cada um dos seus filhos. Nós não podemos de maneira nenhuma, às vezes, se nós estiver num nível bem elevado, vamos dizer o nível de um sonho, né? Às vezes alguém sonha ser um pastor, às vezes alguém sonha ser um prefeito, às vezes de prefeito sonha ser um governador do estado, de governador sonha até ser um presidente. E às vezes quando ele está lá, ele pensa: quando eu era criança, quando eu era pobrinho, eu nunca imaginava que eu ia estar aqui. Mas quando ele era pobrinho, você já viu muita gente falar dessa forma? Ele precisava de tanta gente, ele já pediu tanto favor, aí quando ele está lá, ele quer desfrutar de tudo, quer tomar posse de tudo. E aqueles que hoje, às vezes, tem alguém que está na situação que ele teve um dia, ele até sonhou: se eu conseguir chegar numa condições de ajudar alguém, eu vou ajudar. E às vezes consegue, porque quando nós sonhamos, tem algo bom no nosso coração, Deus permite que nós alcançamos. Mas temos que tomar cuidado, que nós podemos estar num lugar de alto nível, de poder, e não lembrar de onde nós viemos, não lembrar de onde nós estávamos com dificuldade e precisava de alguém para ajudar. Então vamos fazer o seguinte, vamos lembrar da palavra de Deus, que é muito interessante para nós. Lembrando de uma forma que
tomando um cuidado para não se afastar dela. Você sabia que tem muitas pessoas hoje que estão fazendo pergunta para ele mesmo? Às vezes pergunta para um pastor, às vezes pergunta para alguém: por que está acontecendo tudo de errado na minha vida? Por que as coisas não estão dando certo? Deus, quando ele falou com Samuel, falou assim: ó, eu tenho rejeitado Saul. Até agora ele era rei. Eu andava com ele, abençoando ele, livrando ele. E Deus fala com Samuel: vai lá ver. Samuel chega lá na casa de Saul. Ele ouve mugido de vacas, ovelhas, berrando. O que é isso que estamos ouvindo? Ah, são as vacas que trouxemos. E ele pergunta: mas a ordem de Deus não era matar todas as vacas? E ele fala: mas todos quiseram trazer. E agora nós vamos pegar essas vacas bonitas e vamos fazer sacrifício. Porque na época não usava fazer sacrifício. No sacrifício nos oferecia a Deus. E Deus fala: mais vale obedecer do que sacrificar. Às vezes muitas pessoas, quem sabe, hoje começam a chorar e pede a Deus: Senhor, por que está acontecendo isso? Por que eu queria uma bênção, ela não chegou na minha mão? Porque é o seguinte: Deus coloca você num caminho, você andar nele. Deus coloca algo nas suas mãos, te ordena a fazer, para você fazer aquilo. Pode ser simples, mas obedece. Deus manda você ajudar alguém, ajuda. Porque não adianta você querer fazer outras coisas depois que você erra, depois que você sai dos planos de Deus ou da ordem de Deus, você entristece a Deus e começar a pedir: Senhor, ajuda-me. Deus olha para você e fala assim: você não tem feito a minha vontade. Será que você tem obedecido a Deus? Será que você tem feito a vontade de Deus? Você sabe que muitas das vezes é difícil fazer a vontade de Deus, porque são caminhos diferentes. Na Bíblia você encontra as palavras fortes. Jesus disse, né, que Ele é o caminho, né? Lembra quando Ele disse, né? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Negar você mesmo porque às vezes dá vontade de você fazer certas coisas, você não pode fazer. A sua carne pede para fazer tantas coisas. Você sabe que é errado. Você não pode fazer. Então faça o que é certo e medita. É agradável aos olhos de Deus. Se você estiver no caminho da obediência, o Senhor tem feito uma promessa: abala o céu, terra e mar para dar vitória aos filhos teus. Lembra quando Ele falou: se passares pelas águas, não submergirão. Se passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Talvez, se falamos essa palavra para muitos, você vai falar assim: eu não acredito que isso acontece. Mas eu quero resumir e falar para você o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e Ele te ajudará. Você vai vencer. Amém? Obrigado a todos os ouvintes.